10 perguntas curiosas que vão explodir sua mente. Você já parou para pensar em coisas que parecem simples, mas que escondem respostas totalmente surpreendentes? Por exemplo, existe um líquido que vira quase sólido apenas com a aproximação de um ímã. Existe um lugar no planeta onde o chão pode chegar a mais de 70 graus de temperatura. E existe uma doença que matou mais pessoas do que todas as guerras do século XX juntas. Mas isso não é tudo. Hoje você vai descobrir 10 perguntas curiosas que quase ninguém sabe responder. E algumas dessas respostas podem realmente mudar a forma como você enxerga o mundo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente. Porque algumas dessas curiosidades parecem coisa de ficção científica, mas são totalmente reais. Número 10. Um líquido pode congelar quando chega perto de um ímã? De vez em quando aparecem vídeos na internet que deixam muita gente confusa. Um líquido aparentemente comum, mas que muda completamente de comportamento quando um ímã chega perto. Ele começa a formar pontas, espinhos, e parece até que congelou instantaneamente. Mas o mais impressionante é que a temperatura não muda nada. Nenhum gelo, nenhum congelamento real. O segredo está em um material chamado fluido magnetorreológico. Esse líquido contém partículas microscópicas de ferro misturadas em óleo. Quando não existe campo magnético por perto, ele se comporta como um fluido normal. Mas quando um ímã se aproxima, essas partículas se alinham imediatamente, formando estruturas internas rígidas. O resultado? O líquido fica muito mais viscoso, quase sólido. E o mais incrível é que quando o campo magnético desaparece, ele volta a ser líquido como se nada tivesse acontecido. E isso não é apenas um experimento curioso de laboratório. Esse tipo de fluido já é usado em várias tecnologias modernas. Por exemplo, amortecedores inteligentes em carros de luxo, próteses avançadas e até sistemas robóticos. Tudo isso porque ele consegue mudar de comportamento em milissegundos. Ou seja, não é mágica, é física avançada acontecendo diante dos nossos olhos. Número 9. Onde fica o lugar mais quente do planeta? Se você mora em um lugar quente, provavelmente já reclamou de temperaturas de 35 ou 40 graus. Mas imagine um lugar onde o chão pode ultrapassar 70 graus Celsius. Não estamos falando do deserto do Saara. O local mais quente do planeta fica no deserto de Lut, no Irã. Satélites da NASA monitoraram a região por vários anos e descobriram que aquele ponto possui a maior temperatura de superfície já registrada na Terra. Ali praticamente nada sobrevive. Não existe vegetação, não existem rios, não existem nuvens para proteger do sol. O solo é coberto por pedras escuras que absorvem ainda mais calor. O resultado é uma espécie de forno natural gigante. Alguns pesquisadores dizem que o ambiente é tão extremo que até bactérias têm dificuldade de sobreviver ali. Ou seja, é provavelmente um dos lugares mais inabitáveis do planeta. Agora fica a pergunta: você teria coragem de caminhar por esse deserto, mesmo com a melhor proteção solar do mundo? Número 8. É possível construir uma casa à prova de enchentes? Com o aumento de desastres naturais ao redor do mundo, engenheiros começaram a pensar em soluções diferentes, e uma delas parece saída de um filme futurista. Casas que flutuam quando a água sobe. No Japão, alguns projetos já utilizam uma tecnologia impressionante. A casa fica presa ao solo por um sistema de barras metálicas. Quando ocorre uma inundação, a construção simplesmente se solta da base e começa a flutuar. Mas ela não sai do lugar. As barras funcionam como guias que mantêm a casa exatamente na posição correta. Quando o nível da água baixa, a casa desce novamente e volta para a base original, sem danos, sem deslocamento, sem reconstrução. Além disso, essas construções incluem portas vedadas automaticamente, válvulas anti-inundação e sistemas elétricos instalados em áreas elevadas. Ou seja, a água pode até subir, mas a casa permanece segura. E o mais curioso, esse sistema pode custar apenas algumas centenas de dólares a mais na construção. Uma solução simples, que pode salvar casas inteiras durante desastres. Número 7. É possível mudar a cor dos olhos permanentemente? Durante muito tempo, isso parecia impossível.
Mas hoje, algumas pessoas realmente estão mudando a cor dos olhos através de cirurgia. Existem dois métodos principais. O primeiro consiste em implantar uma lente colorida permanente dentro do olho. O segundo utiliza um laser que remove parte da melanina da íris. Quando a melanina diminui, os olhos podem parecer mais claros, geralmente azulados. Mas existe um problema. Esses procedimentos podem trazer riscos sérios: inflamação, pressão ocular, problemas de visão. Por esse motivo, em vários países, essas cirurgias são proibidas para fins estéticos. Mesmo assim, algumas pessoas viajam para outros países para realizar o procedimento, pagando valores extremamente altos. Tudo isso apenas para mudar algo que, até pouco tempo atrás, era considerado totalmente imutável. Número 6. Quanto tempo alguém consegue sobreviver sem comer? Sem água. O corpo humano normalmente não resiste mais do que alguns dias. Mas sem comida, a história é diferente. Dependendo das condições, uma pessoa pode sobreviver semanas ou até meses. O caso mais impressionante da história aconteceu com um homem chamado Angus Barbieri. Ele realizou um jejum monitorado por médicos, que durou 382 dias, mais de um ano sem ingerir alimentos sólidos. Durante esse período, ele consumia apenas água, vitaminas e eletrólitos, e perdeu mais de 120 quilos. Mas isso é uma situação extremamente rara. Na maioria dos casos, o corpo humano consegue sobreviver cerca de 30 a 60 dias sem comida, desde que exista hidratação. Durante esse período, o organismo entra em modo de sobrevivência. Primeiro ele consome reservas de gordura, depois começa a usar massa muscular. Mas o mais curioso é que, após alguns dias, a sensação intensa de fome costuma diminuir. O cérebro se adapta, o que não significa que o corpo esteja bem. Na verdade, é um processo extremamente perigoso. Número 5. Qual foi a doença mais mortal da história? Muita gente imagina que a resposta seja Covid. Mas, na verdade, a doença mais mortal da história da humanidade foi a varíola. Estima-se que ela tenha causado mais de 300 milhões de mortes. Para comparação, isso é mais do que todas as guerras do século XX juntas. A varíola existia há milhares de anos. Registros indicam que ela já afetava civilizações antigas há mais de 3.000 anos. Inclusive, existem múmias egípcias com marcas da doença. Durante séculos, ela se espalhou por continentes inteiros, até que finalmente foi desenvolvida uma vacina eficaz. Graças a campanhas globais de vacinação, a varíola se tornou a primeira doença completamente erradicada da história humana. O último caso natural ocorreu em 1977. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. Amostras do vírus ainda existem, guardadas em laboratórios de segurança máxima. Número 4. Existe gente que não sente dor? Pode parecer um superpoder, mas na verdade é uma condição genética rara. Algumas pessoas nascem com uma mutação no gene chamado esse CN9A. Esse gene é responsável por transmitir sinais de dor para o cérebro. Quando ele não funciona corretamente, a pessoa simplesmente não sente dor. Ela pode quebrar um osso, se machucar ou até sofrer queimaduras, sem perceber imediatamente. Isso pode parecer incrível, mas na prática é extremamente perigoso. A dor funciona como um sistema de alerta do corpo. Sem ela, muitas lesões passam despercebidas e podem se tornar muito mais graves. Número 3. Por que o dinheiro foi inventado? Antes da existência do dinheiro, as pessoas dependiam do escambo, ou seja, troca direta de produtos. Alguém trocava peixe por arroz ou ferramentas por alimentos. O problema é que esse sistema tinha muitas limitações. Nem sempre a outra pessoa queria exatamente o que você tinha. Foi então que surgiram as primeiras moedas padronizadas. As mais antigas apareceram há cerca de 2.600 anos, na antiga região da Lídia. Hoje, esse território pertence à Turquia. Essas moedas eram feitas de uma liga natural de ouro e prata e possuíam símbolos oficiais para evitar falsificações. Com o tempo, o dinheiro evoluiu para papel, depois para cartões e agora até para formas digitais. Mas no fundo,
O dinheiro continua sendo apenas um acordo coletivo. Ele só tem valor porque todos nós aceitamos acreditar nele. Número 2. Como eram as cirurgias antes da anestesia? Hoje uma cirurgia pode parecer assustadora, mas imagine viver em uma época em que não existia anestesia. Durante séculos, os pacientes eram simplesmente imobilizados enquanto os médicos operavam. Eles eram segurados ou amarrados, e os cirurgiões precisavam trabalhar o mais rápido possível. Alguns procedimentos eram realizados em menos de 10 minutos. Quanto mais rápido, maiores as chances de sobrevivência. Alguns médicos utilizavam álcool ou morfina, mas muitas vezes isso não era suficiente. A verdadeira revolução aconteceu no século XIX, com o desenvolvimento da anestesia moderna. A partir desse momento, a medicina conseguiu avançar de forma impressionante. Procedimentos complexos passaram a ser possíveis, e milhões de vidas passaram a ser salvas. Número 1. Por que a inteligência artificial consome tanta água? Pode parecer estranho, mas cada vez que alguém usa inteligência artificial, uma enorme infraestrutura entra em funcionamento. Esses sistemas funcionam em gigantescos data centers cheios de computadores, e esses computadores geram muito calor. Para evitar superaquecimento, é necessário um sistema de resfriamento poderoso. Muitas dessas instalações utilizam água para controlar a temperatura. Estudos indicam que uma única interação com um sistema de IA pode consumir cerca de 200 mililitros de água no processo de resfriamento. Pode parecer pouco, mas quando milhões de pessoas fazem perguntas todos os dias, o consumo total se torna gigantesco. Empresas de tecnologia já utilizam bilhões de litros de água por ano para manter seus servidores funcionando. Ou seja, a inteligência artificial é extremamente poderosa, mas também possui um custo invisível que muita gente nunca imagina. Agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? O líquido que congela com ímã? O deserto mais quente da Terra? Ou o fato de que algumas pessoas simplesmente não sentem dor? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir coisas incríveis sobre o mundo, não esquece de se inscrever no canal, porque aqui no Curioso Anônimo sempre tem uma nova pergunta capaz de fazer você enxergar a realidade de um jeito totalmente diferente. Nos vemos no próximo vídeo.